Então a gente vai falar a respeito das vantagens e desvantagens de todos os métodos contraceptivos. Vamos conhecer qual que é o mais indicado para você? Nem tudo é para todo mundo. Então, com informação, a gente consegue chegar no ponto que a gente precisa para tomar essa decisão, que, meninas, é muito séria. Não é só eu vou tomar essa pílula ou não vou, não. O negócio vai além disso. Aí a gente convidou o ginecologista, Dr. Luiz Fernando Carvalho. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Boa Carol? tarde, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Esse assunto, eu até quis dar uma introdução um pouquinho maior, porque parece até que nós mulheres já conhecemos tudo. Olha, eu sei que tem o DIU, eu sei que tem a camisinha, eu sei que tem a pílula, eu sei que tem isso, tem aquilo. Ah, então tá, não, mas eu tomo aquela pílula lá já há anos, porque eu tomo. Tá funcionando, né? E não é assim, né, doutor? Não é. É um caso muito sério. Nós estamos falando aí de um ciclo hormonal de uma vida, de oscilações hormonais e de uma escolha que pode contribuir ou para dar tudo certo ou para ir tudo por água abaixo na sua saúde, né? É isso. Agora, vamos começar com uma ordem que a minha produção preparou. Tá bom. Olha só, a gente vai numa ordem interessante e aí vocês vão mandando perguntinhas, a gente vai colocando as perguntinhas de acordo com a ordem do que a gente está falando de cada um desses métodos. Combinado. Primeiro, na tela. Ficou muito legal essa foto, né? Ficou legal. Adorei. Vamos lá. Diafragma. O diafragma é o famoso anel? Não, ele é um pouco diferente, Carol, na verdade. É uma coisa que a gente fala bem legal sobre contraceptivo, que foi a primeira revolução feminina. A mulher, em 1960, surgiu a pílula, e a mulher, a partir daquele momento, podia evitar a gravidez. E aí fez com que a mulher fosse para o mercado de trabalho, tivesse uma série de outras vantagens. E aí a gente classifica os métodos contraceptivos, ou a forma de evitar a gravidez, em várias formas. Tá. Uma delas são os métodos de barreira, que não usam hormônio. Um deles é o diafragma. Certo. O diafragma, então, ele é um método que não tem hormônio, e que ele é introduzido na paciente. Esse é o do DIU, eu acho. Ou não, esse é o DIU. Esse é o DIU, então não é esse... acho que ela já passou um. Não é esse... Ah, estão todos juntos, Gláucia? Então tá, ela vai voltar pra gente mostrar o do diafragma. Joia. Que nas imagens vai dar pra ver bem. Ele é colocado antes da relação. Isso. A mulher não fica com o diafragma. Ela não fica, ela pode ficar até 24 horas. Tá. Então uma coisa bem legal, ela pode colocar antes de sair. Ela falou, vou sair, hoje eu já sei que eu vou namorar. Já tem aquela expectativa. Já tem aquela expectativa, ela pode colocar. Certo. E aí ele é um aparelho de látex, a base dele é látex, não tem hormônio, e ela dobra e ela coloca dentro da vagina dessa forma. Certo. Ela empurra com o dedo e o objetivo dele, anatomicamente, ele foi feito para encaixar no colo do útero. Certo. E aí ela aprende a tocar via vaginal se o diafragma está bem colocado ou não. Certo. Então, o legal de conversar com o seu ginecologista é aprender a colocar o método antes de começar a usar. Porque ele pode entrar de forma diferente. Qual que é o objetivo principal dele, Carol? Ele tampa o colo do útero. Então, ele interrompe aí uma passagem. É isso, ele interrompe a ascensão do espermatozoide e a possível gravidez. E o que é legal também, ele tem vários tamanhos. Então, ele tem 6,5, 7,5, 8,5. Então, o ginecologista pega o diafragma, examina a parede vaginal da paciente, o tamanho da vagina, o diâmetro, escolhe um melhor tamanho e ensina a paciente a colocar. Tem bem alguma interessante. desvantagem? É algo que pode causar, de repente, dor na relação sexual ou incômodo na relação sexual? Porque olhando para as mulheres que não precisam, enfim, ou não querem usar pílula ou de outros métodos que a gente vai falar daqui a pouco, parece algo barato, efetivo e interessante. Sim. Agora, tem o lado ruim? Tem, sim. Isso é ver todo método contraceptivo tem lado bom e lado ruim. Então, o que eu gostei muito da nossa pauta é isso, tem vantagens e desvantagens. E desvantagens, nós vamos contar, nós vamos falar os dois lados hoje, nesse caso. Uma desvantagem, Carol, ele não previne doença que passa pelo sexo. Isso é bem importante falar. E algumas pacientes são alérgicas ao látex. Também então, é uma possibilidade. algumas pacientes não podem colocar porque são alérgicas. Tá. Algumas mulheres têm algum tipo de alteração no colo. Algumas malformações do útero, 2 colos do útero. Então, se você tem algum tipo de malformação, se você tem alergia ao látex, esse não é o melhor método. Perfeito. Mas ele pode sair do lugar e você não saber que ele saiu do lugar? Ou a mulher vai sentir alguma coisa? Não, é muito difícil. É bem difícil ele sair do lugar. Quando ele se adapta bem ao colo, ele não sai. Não sai.
A mulher pode tirar, lavar e reutilizar. Ela guarda e reutiliza. Isso com higiene. Agora, já que você tocou no assunto de doenças, claro que a gente também está aqui para isso, algo importante. Neste caso, o único método é a camisinha. É isso. O método de barreira tem tanto masculino quanto feminino. Uhum. Então, esse é o consagrado pelo uso, né, o método contraceptivo. No final, tem até método para homem também, contraceptivo, que vai chegar em 2018. Vai? O quê? Você já pode contar? Posso falar. Olha que interessante, né? É um método bem legal. Mas o método do preservativo de barreira é muito fácil de usar. E ele sempre deve ser usado combinado com os métodos hormonais. Tá, então, porque não dá para garantir só com a camisinha. É isso. Ela deve estar associada, aí a gente entra no assunto de transmissão de doenças. É isso. Mas para prevenir a gravidez, o ideal é que tenha outro método associado à camisinha. Isso. Quando a mulher usa algum método hormonal, ela normalmente está protegida contra a gravidez. Tá. Se o casal ou o parceiro, se eles quiserem associar a proteção contra a doença que passa pelo sexo, o melhor método é a preservativo. É a camisinha. É a camisinha. Agora, vamos então para o próximo, que eu acho que a gente já vai entrar em algum método que vai mexer com a parte hormonal. E aí começa toda essa nossa conversa e tirando dúvidas, né, no @VocêBonitaTV. Vamos então para o famoso DIU. Gente, tem falado do DIU, é um negócio de louco. Porque a gente não tem um tipo só de DIU. Verdade. Existe mais de um tipo de DIU. Então, para começar, que tipos são esses? Os dois principais, Carol, é o DIU de cobre. Certo. Que tem 2 gerações já, tem a primeira e a segunda geração. E tem o DIU que tem remédio, medicamentoso. Tá, o DIU de cobre, então, ele não tem medicamento? Não tem. Ele tem o cobre, que causa o efeito contraceptivo dele, mas ele não é hormônio. Não é hormônio? Não é hormônio. Tá. Ele não age na hipófise, vamos dizer assim? Não age na hipófise. Ele só age no útero, na receptividade endometrial. Tá, então assim, a mulher não vai ovular. Ou ela ovula? Ela pode ovular. Não existe bloqueio gonadal também, não existe bloqueio ovariano. Tá. Ela pode ovular, mas a principal ação do DIU de cobre, Carol... Esse aqui? Isso. Tá. É evitar com que o endométrio dentro do útero seja receptivo ao embrião que está chegando. Entendi. Pode ser até que tenha aí uma fecundação, Isso. Mas esse possível embrião não gruda. Não implanta no útero. É isso. Não tinha a menor ideia que era isso, o de cobre. Ele deu quebrando minha cabeça. O que o de cobre faz? Que eu estava conversando isso com a minha diretora outro dia. Então, ele, vamos dizer assim, ele deixa a camada do endométrio impossibilitada de receber um possível embrião. É isso. E é 100% seguro. Existe um índice que a gente calcula que chama índice de Peer. Uhum. Ele calcula o efeito teórico e o efeito na prática. Perfeito. Ele é um dos que está muito próximo do 100%. Do 100%. Tá. Ele é 99% de chance de evitar a gravidez. A pílula também, né? Hoje não dá para dizer que todos são 100%. Isso. Né? Então, esse aqui, e aí o cobre é isso aqui, né? Isso. Até pra... E quando a gente coloca, a gente tem um videozinho, a forma de colocá-lo é a mesma do outro DIU. Isso, parecida, mas é praticamente a mesma. A mesma? Vamos... Aí, então vamos lá, vamos ver como é que é colocado. Tem que ser feito em consultório, né, doutor? Ele pode ser feito em consultório, sem anestesia, ou ele pode ser feito em hospital, com anestesia. Com anestesia. Então tem algumas pacientes que têm muita dor, Carol, para colocar, e aí a gente opta, nesses casos, em colocar dentro do centro cirúrgico. Tá. Mas ele é 100% passível de colocar em consultório. Essa aqui é uma das vantagens dele também. Aí é como ele fica, então. Isso, ele fica dentro do útero. Ele é uma hastezinha, um T invertido. E ele o útero ele tem 2 cornos, assim, o ósseo tubar do lado direito e o esquerdo. Ele encaixa bem nesse corno do útero. Tá. Então, anatomicamente, ele foi feito para um dispositivo intrauterino. Ah lá, e tá mostrando exatamente o que você falou. Então, ele não permite aí... Isso. O DIU de cobre fica 10 anos. 10 anos na mulher? 10 anos. Porque ele é considerado um método contraceptivo um pouco mais caro, certo? Certo. Mas para a mulher ficar 10 anos, é algo que se você dividir... Vale a pena. Vale a pena, comparado com uma pílula que você paga, vai mensalmente uma cartela. É isso. Então, o de cobre, 10 anos. Agora, desvantagens deste DIU de cobre? Então, algumas coisas que são legais para falar do DIU. Uma delas, a mesma coisa do diafragma, que a mulher pode ser alérgica ao látex, ela pode ser alérgica ao cobre. Tá. Então, existem algumas pacientes que não se adaptam ao cobre.
O DIU, o outro tipo de DIU chama Mirena, que é o que tem hormônio, chama levonorgestrel, o hormônio que está nele. Então, vantagem do DIU de cobre, não tem hormônio. Vantagem do Mirena, ele tem um pouquinho de hormônio. E age aonde? Na hipófise ou nos ovários? A ação é basicamente a mesma, ele não bloqueia a ovulação. Também não bloqueia? Não bloqueia. Tá. Mas ele diminui, por exemplo, a ação da trompa, o peristaltismo da trompa. Ele age no muco cervical. Então, esse catarrinho que fica aqui, que ajuda o espermatozoide a ascender, com o hormônio ele fica mais espesso. Ele tem uma transformação arboriforme, que a gente chama, e o espermatozoide não sobe. Certo. Então, digamos que ele tem uma segurança ainda um pouco a mais até do que o de cobre, por esse sentido? Pode ser que sim. Pode ser que a ação... E algumas doenças, por exemplo, a adenomiose, que é uma doença do útero, tem uma indicação maior de usar alguns hormônios. Então, tratar o útero com hormônio em algumas situações é importante. Mas aí te pergunto, mulheres que têm endometriose... É legal? É bom. Ele suspende a menstruação? O Mirena, sim. Então, a diferença entre o cobre e o Mirena é exatamente essa que você perguntou. Legal. O cobre, a mulher normalmente mantém menstruando, ela menstrua. Ela menstrua. O Mirena, em 90 e poucos % das vezes, a mulher entra em amenorreia, ela para de menstruar. Então, para a mulher que tem endometriose, pode ser... É uma ótima opção. Uma opção. É uma boa opção. Então, a gente vai desvendando aqui, meninas, para vocês irem pensando... Minha diretora tá nessa também, né, Glaucia? Todo mundo pensando em que momento que nós estamos, para que escolha nós podemos fazer. Então, de qualquer forma, isso tem que ser discutido com o médico. Sim. Ele que vai dizer, olha, eu tô te orientando que o melhor é esse e não esse. Existem mais de 15 tipos de contraceptivos, então acho que uma discussão com o médico, exatamente como a gente está fazendo, vantagens e desvantagens de cada um, é bem legal. Por exemplo, malformação de útero também. Às vezes a mulher tem uma sinéquia, ou um septo, não pode usar o DIU. Não pode usar. E isso tudo é visto antes até da colocação por imagem, através de de ultrassom intravaginal. Isso, ultrassom transvaginal, ressonância mostra intravaginal, bem. Transvaginal. Mas, então, isso mostra. A gente tem a resposta antes até dessa colocação. Exato. Agora, o que tem hormônio pode ficar também 10 anos? 5 anos. 5 anos. 5 anos. O Mirena são 5 anos, Tá. A cada 5. A mulher que se adapta bem ao Mirena adora, porque não precisa tomar todo dia, corta a menstruação, é um método bem moderno para mulher moderna. Tá. Algumas pacientes não se adaptam, aí tem que tirar. Mas essa é uma vantagem, é facilmente removível. Tá. Então existe uma cordinha, Carol, que fica para fora. E o ginecologista pode até ensinar a mulher a fazer um exame de toque e perceber essa cordinha. Então, olha, quando você fizer um exame de toque e não perceber a cordinha, atenção, pode ser que ele tenha migrado. O DIU pode migrar do lugar também. Entendi. Mas aí, assim, tem alguma coisa que a mulher tenha que deixar de fazer? Algum tipo de atividade física ou mesmo algum cuidado na relação sexual? Vida normal. Vida normal. Vida normal. Pode acontecer até por uma questão aí fisiológica também, né, do corpo, Sim. né? São coisas que nós vamos, né, o formato muitas vezes do útero, né, tem coisas que a gente não consegue prever, né, doutor? É isso, Carol, às vezes ela tem assim 3, 4 filhos e o útero aumentou um pouquinho, ou o colo do útero dela tem uma doença de colo que chama insuficiência ístimo cervical, não consegue segurar o DIU. Então tem alguns pormenores que o médico vai acompanhando. E o médico, depois da colocação, Carol, ele pede um ultrassom para ver se está no lugar. Tá. Então, normalmente, quando fica no primeiro, segundo mês no lugar, ele fica. Ele fica. Super seguro. É mais no início que pode ter aí alguma mudança. E aí ela tem que procurar o médico para recolocar. Isso. Né? Não dá para colocar sozinha. Não dá para colocar sozinho. Não dá para colocar sozinho. Agora, custo do de cobre e do hormonal. Parecido, mesmo? Como é que é? Não, são bem diferentes. O de cobre, ele é o custo ele é envolvido no método, a compra do método e a colocação pelo médico. Essa variável colocação pelo médico, o médico tem o preço dele. Certo. O de cobre, Carol, mais ou menos no mercado, custa entre 100 e 120 reais. Ah, é? Não é caro, é barato. Mas bem mais barato que esse é o que tem no SUS, por exemplo. É o que se coloca no SUS. Se coloca no SUS. Mas que também deve ser colocado com o médico. Sim. Interessante isso, né? Eu também achei que os valores fossem parecidos. O Mirena custa mais caro, né? O Mirena em torno de 800, R$1.000. E mais a colocação do médico. E mais a colocação do médico. A gente está falando até aqui nessas questões, gente, porque, enfim,
a gente fala para um grande público, para um serviço, não tem problema, não é algo assim pessoal ali de um consultório. A gente está falando de algo que está no mercado, enfim, e que você também tem que conversar com o seu médico para ver, dentro do seu orçamento, o que é vantajoso ao longo do tempo. A gente vai falar do contraceptivo injetável. Antes de entrar nele especificamente, a pergunta é a seguinte: todo e qualquer método contraceptivo, tirando esses de barreiras que nós falamos no início, vão inchar, engordar e trazer aí aquela TPM, porque, desculpa, olha, não tem como. Você fala assim, a pílula tira a TPM. Não tira, gente. Ela tem também lá os dias que sobe, que desce hormônio. É muito complicado isso. E eu acho que as meninas estão ali, ó, atentas ao nosso papo para saber o que incha menos. Dá para dizer? Dá sim, Carol. Existem alguns métodos e aí a gente entra nessa categoria de hormônios contraceptivos que usam hormônios. Tá. Então, basicamente, existem dois, que é o estrógeno e a progesterona. Certo. Fiquei ligadas. Ó. Isso. Quase todos eles são a associação desses dois ou só a progesterona. Certo. Essa progesterona tem alguns efeitos principais. Existem umas progesteronas que têm efeito de diurético, mineralocorticoide, que a gente chama. E aí faz com que a mulher retenha menos líquido. Tá. Algumas não. Algumas não, exatamente. Só de progesterona. Os injetáveis, Carol, são os que realmente são os que retêm mais líquido. Isso é verdade. Isso é verdade. Então vamos entrar nos injetáveis. Por que então, para quem é recomendado, já que eu acho que todas as mulheres têm esse receio, né? Ninguém quer reter mais líquido, né, meninas? Não é algo que a gente fala, tá tudo bem, a gente retém, continua tudo a mesma coisa. Não é assim. Não é assim. Então digamos que esse aqui é o menos procurado atualmente? Assim, existem algumas vantagens do injetável, Carol. Por exemplo, existem pacientes que não conseguem, o estômago não consegue tomar uma pílula via oral. É verdade. Ou esquecem muito. É muito comum o esquecimento da pílula também. Então, quando você esquece muito de tomar, ou você toma um anticoncepcional via oral e você vomita, ou algumas cirurgias, por exemplo, que vocês vão falar, esses bypass, as cirurgias gastrointestinais para perder peso, podem diminuir a eficácia da pílula via oral. Então a gente opta pelo contraceptivo injetável. Entendi. Existem os mensais e os trimestrais. Por isso que é uma dosagem de hormônio um pouco maior. Maior de uma vez. E tem que ser feito em consultório. Ele pode ser feito em farmácia, em hospitais, farmácias, e podem ser feitos nos consultórios também. Tá aí. Então, isso é importante. Mas você tem razão. Um dos que estão menos procurados hoje em dia são os injetáveis. Por essa questão. Por essa ganho de peso. Então, aí a pessoa faz uma cirurgia para emagrecer, acaba absorvendo menos e aí ela recorre a esse método e ela ganha... Que coisa, né, doutor? Você sabe, eu piro quando eu fico pensando nisso, porque a gente, acaba caindo, por isso tem que conversar com o médico, tem que fazer um negócio bonitinho para você, que no final dá tudo certo. Glaucia, agora a perguntinha do público. Vamos para os adesivos e depois a gente vai para as perguntinhas. Adesivos cutâneos, temos alguns aqui. É meio parecido também com esses injetáveis? Ele também tem presença de hormônio, né? Ele é um método contraceptivo hormonal. Tá. E o que é bem legal dele, ele é transdérmico. Então, quase todas as vias de administração a gente tentou usar. Então, os implantes, os transdérmicos, o anel vaginal, é mais ou menos o mesmo efeito hormonal, só que passa pela pele. Então, ele é um adesivo que libera hormônio de forma contínua, com pouco efeito ambiental, que usa na pele. Então, e vai soltando um pouquinho de hormônio constantemente. Mas ele também é um desses que dá uma inchadinha? Não, ele é um bom método, sim, para quem tem medo de retenção de líquido. Ele é legal? Ele é bem legal. Ele é de quanto em quanto tempo? Ele troca uma vez por semana. Uma vez por semana? Uma vez por semana. E você pode usar 3 semanas e depois ficar uma semana sem, que é onde ocorre a descamação do útero. A mulher menstrua na pausa do adesivo. Agora, curiosidade, que eu sou uma apresentadora muito curiosa, doutor. Esse aqui age na hipófise ou não? Não. O que ele faz? Como é que ele bloqueia a gravidez? Eu fico pensando aí. Na verdade, ele tem um efeito hipofisário, sim. Tá. Você manter o estrógeno alto desde o começo do ciclo faz com que a mulher não produza um hormônio que chama FSH. Certo. E aí a hipófise é contribuída por esse hormônio. Mas a pílula hormonal, ela age nos 3 locais que a gente chama de evitar a gravidez. Age na hipófise, um pouco menos, age no ovário para não recrutar o folículo e age no endométrio também. Também deixando fininho. Deixando fininho. Para caso todos os outros deem errado, não gruda no endométrio o embrião. É isso.
Que loucura, né? Não, mas é interessante a gente pensar, porque todos esses que a gente está falando agora já são métodos que utilizam hormônio. Sim. Isso que a gente tem que saber. Vamos então pro próximo. Olha lá. Aí, gente, tem que conversar com o médico e ver o que se adapta ou não com você. Minha diretora tá lá maluquinha. Implantes subcutâneos. Nós temos o vídeo. Ele é parecido com o adesivo ou também é diferente? Olha lá. Isso, ele é um pouco diferente, Carol. Ele necessita de um procedimento para colocar. Tá. Então, normalmente a gente coloca na face interna do braço, entre o músculo. Você faz uma anestesia local pequenininha, faz um botãozinho de anestesia, e você coloca esse dispositivo dentro do corpo, né? Um implante, que é o Implanon. Tá. Ele chama eterogestrel, é um tipo de hormônio diferente, também é uma progesterona, e ele dura 3 anos. Tá. Então ele é colocado subcutâneo, que a gente chama. Você punciona o subcutâneo, coloca o dispositivo, e é um método permanente, que a gente chama. Você levanta um pouquinho a agulha. Tá. Então é aqui a pele da paciente, né? Ela pode ficar então 3 anos? 3 anos com esse dispositivo. Mas qual então seria a desvantagem desse método? Bom, a desvantagem é que é um procedimento cirúrgico, entre aspas, mesmo que seja um pequeno procedimento cirúrgico. Tá. Existem algumas pacientes que têm os spottings, que a gente chama. Então, a concentração de hormônio para algumas pacientes, ela sangra um pouquinho durante o ciclo. Então, elas têm aqueles spottings, aquele pinga-pinga, aquele problema que as pacientes têm com alguns contraceptivos. Mas a parte inchar, TPM e tal... É uma boa opção. É boa opção. É uma boa opção. E não é caro. Ele não é barato também, ele dentro dos métodos é um dos métodos caros também. Tá. Mas tá vendo, ele fica um dispositivo no tecido celular subcutâneo, fica no subcutâneo da paciente. Interessante esse também, né? E a outra desvantagem é que depois você precisa tirar. Aí tem que fazer outra cirurgia. Tem que fazer uma pequena cirurgia para retirar também. Isso pode ser feito em consultório, mas é uma das opções. E aí todas as outras vantagens de não passar pelo estômago, não ter aquela passagem hepática do hormônio, então tem algumas outras vantagens. Que quando a gente fala dos orais, aí muda tudo, né, doutor? Isso. Próximo, então, chegamos nelas, nas pílulas. Eu olho para elas e falo, não sei se é minha amiga, se é minha inimiga, eu sei que você está comigo todo dia, então não descobri se é minha amiga ou se é minha inimiga. Vamos lá. Na tela, contraceptivo oral. Quando a gente está falando das pílulas, doutor, nós temos várias, então, propostas para as mulheres. As pílulas só de progesterona, como você citou, isso, que são aquelas permitidas para as mulheres que estão amamentando, inclusive, neste período. Perfeito. E as pílulas que têm estrogênio, progesterona e tal, e tem, enfim. O que vai diferenciar e o que é o comando no médico nesse momento para direcionar uma pílula para paciente? Porque o que a gente mais escuta é assim, comecei a tomar aquele negócio, tá me fazendo mal, tô tonta, tô enjoada, tô não sei o quê. E a gente que tem uma equipe só de meninas, é só mulherada, não vou ser bonita, é um negócio de louco, só rola esse papo. Só rola o papo. Entendeu? Então eu já vou direto no ponto. O que vai mudar para a escolha deste método contraceptivo? Esquecendo todos aqueles. A mulher vai dizer assim, doutor, eu quero pílula. Tá bom. Agora, qual é a melhor para cada tipo? O que vai diferenciar? Carol, é o seguinte, então como ele tem normalmente 2 hormônios, você opta primeiro por uma concentração de hormônio de estrógeno adequada para a paciente. Tá. Então, as pílulas de primeira geração, elas tinham 50 de etinoestradiol, era uma dosagem muito alta. Tá. Hoje as pílulas de quinta geração têm 15, tem bem menos. Então você define qual que é a concentração de etilneestradiol, que é o estrogênio que tem nas pílulas, certo, que você quer dar para a paciente. Então entre 30, 20, 15, 25, aí tem vários tipos. E por que a gente tem que recorrer a mais estrogênio se o de 15 já pode ser suficiente? Tem mulheres que não? Tem mulheres que não conseguem controlar o ciclo com estrogênio com baixa concentração. Sério? De estrogênio. Jura? Juro. Não tenho a menor ideia disso. Essas pacientes têm mais spotting, elas podem sangrar. Ou se você quiser tratar, às vezes, uma doença, você precisa de um bloqueio maior. Certo. Você usa um pouco mais de hormônio. Por exemplo, uma mulher que tem um cisto no ovário. Exatamente. Ela precisa de um pouquinho mais de hormônio para diminuir esse cisto. É isso. E que hormônio que destrói cisto? Estrogênio ou progesterona? As duas coisas. Bloquear esse efeito do hormônio na hipófise faz com que o cisto diminua.
Entendi. Então, esse efeito indireto hipofisário que faz com que o cisto suma. Então, é por isso que uma mesma pílula de uma mesma marca não é para todas as mulheres. Não é. E aí vem a segunda parte, que é escolher a progesterona que você quer. Tá. Por exemplo, existe uma progesterona que melhora a pele. Então, o Diane, por exemplo, 35, que tem o hormônio que diminui o hormônio masculino circulante. Tá. A pele fica ótima. Melhor, não é tão ruim pro libido. Tá. Porém, essas são as que retêm um pouco mais de líquido. Entendi. Ela é boa para um lado e ela acaba se piora no outro. Não tem como ser 100% em tudo, né? Tem as pacientes que se adaptam bem a uma pílula. Esse caso, você acertou, ela fica bem durante um tempo prolongado. Não vai arrumar problema querendo mudar, né? Normal. Então, isso é uma dúvida que todo mundo tem. Estou tomando muito tempo a pílula. Muito tempo, Vai diminuir a eficácia? Não é verdade. Você pode manter a pílula que se está adaptada a você o tempo que for necessário. Olha lá, então, o que o pessoal de casa está perguntando que você matou. Olha lá, um monte de pergunta agora, hein, gente? Olha só. Vamos entender tudo. Paulinha, beijo. Tomar continuamente o anticoncepcional de 21 comprimidos faz mal à saúde? Tem também essa história que umas tem 28, tem 24, tem 21, então não sei o que lá. Aí vai depender da concentração hormonal. Isso. Existem, assim, a pílula anticoncepcional oral é o que mais tem no mercado. Tá. E tem vários efeitos. Algumas indústrias, elas colocaram 7 comprimidos sem remédio nenhum no meio. E para que serve isso? Para a paciente não deixar de tomar uma semana e esquecer. Então, o hábito de tomar a pílula todos os dias faz com que ela continue tomando. Ela é farinhinha, ela nem tem hormônio, mas é só para ela seguir a pílula, não errar e tomar todo dia. É só quando for escovar o dente não tomar acredito. a pílula. Gente, adoro descobrir os negócios. Jura? Então não é questão se faz... A concentração do hormônio dela está nas 21 dias, dos 21 dias. Isso. Existem algumas que diminuem a concentração de hormônio mais lentamente nos 4 últimos comprimidos. Essas são para tratar TPM, por exemplo. Tá. As pacientes que têm queda brusca de hormônio, que têm TPM, você lança a mão dessa pílula para ajudar com que ela tenha menos essa síndrome pré-menstrual. E até a tal da enxaqueca. Agora, respondendo, Carol, a pergunta da ouvinte do Você Bonita... a Paulinha. A Paulinha, não faz mal. Assim, a ginecologia moderna, você pode emendar uma cartela na outra e evitar com que a paciente menstrue. Tá. Isso era um mito antigamente que podia fazer mal. Claro, você precisa entender por que a paciente está fazendo isso. Por que ela precisa usar continuamente o hormônio. Se é uma queixa. Se é uma queixa. Tá. Mas não faz mal. Depois, quando ela parar a pílula, teoricamente, ela tem o mesmo efeito de que quando a paciente faz as pausas. Tá aí. Então, não tem problema. Vamos lá, mais perguntinha na tela. Tá bombando, @VocêBonitaTV. Beijo, Ju. Os contraceptivos hormonais geram cistos. Esses cistos são prejudiciais a longo prazo? O que é o aparecimento, então, de um cisto e o que o anticoncepcional tem a ver com isso? Isso, ó. O que são esses cistos? A gente chama de cistos funcionais. São cistos que não são doença. A gente chama... isso faz parte da formação ovariana. É uma bolinha de água? É uma bolinha de água. Tem fluido folicular ali dentro. Tá. E se a paciente está tomando pílula e forma os cistos, é que provavelmente a dosagem da pílula está pequena para ela. E aí você tem que aumentar um pouco mais a dosagem. Normalmente, a paciente forma os cistos quando ela não está tomando remédio. E aí, a pílula é tratamento para o cisto. Então, a paciente, por exemplo, que forma um folículo para ovular, recruta, ele não ovula, forma um cisto de retenção. Que fica lá. Fica lá. E aí a gente faz um ultrassom, ele é todo pretinho, ele tem uma característica ultrassonográfica que não é coisa ruim, dá pra gente saber disso. Sim. E aí o bloqueio com a pílula faz com que trate os cistos. Então, às vezes a pílula é tratamento para os cistos. Tá. Ela não faz aparecer. Não é ela que faz aparecer. Não. Se a paciente estiver usando a pílula e os cistos aparecerem, cara, ou a dosagem está pequeno... Ou está faltando algum dos hormônios. Ou ela está esquecendo de tomar. Tá. Às vezes ela esquece de tomar, ou ela toma e vomita depois, ou tem diarreia, que cai um pouco a eficácia. Agora, por exemplo, uma pílula só de progesterona, ela não trata cisto? Ela também trata? Ela trata também. Mas ela tem que ter uma dosagem um pouquinho mais alta, assim? Não, às vezes demora um pouco mais. Ah, entendi. Às vezes demora um pouquinho mais para o cisto ir embora, mas as progesteronas também tratam esses cistos ovarianos. Tá aí, gente. Então, tudo tem que perguntar para o médico, ver caso a caso, mas até para tirar essa dúvida que as pessoas vêm lá, assistem e ficam até assustadas que seja algo negativo e não é. É uma bolinha de água benigna, tratável.
Vamos para a última perguntinha na tela. Olha que pauta linda, doutor. Olha, esclarecemos um monte de coisa. Bruninho, um beijo. O DIU pode ser utilizado para quem tem HPV? Olha que pergunta legal, porque daí ela foi além agora na história. Bom, o DIU, e aí falando até de outros métodos, o que seria o mais indicado? O DIU, assim, a paciente que tem doença no colo ativa, ela precisa tratar a doença. E aí, durante o tratamento, a gente evita manipular o colo do útero e colocar um dispositivo dentro do útero. Tá. O problema é que as pacientes descobrem HPV, fazem o Papa Nicolau e a vida inteira ela acompanha esta doença. Neste caso, não existe problema algum, ela pode usar o dispositivo. Tá. O que a gente orienta? A paciente normalmente que usa o dispositivo intrauterino, ou Mirena, ou cobre, ela deixa de usar o preservativo. E neste grupo de pacientes que já tiveram uma doença que passa pelo sexo, elas têm fator de risco para ter outras. HIV e assim por diante. Então, você pensa no consultório em não usar estes métodos para as pacientes que têm. Tá. Agora, se a paciente usar o dispositivo intrauterino e usar preservativo, não tem problema nenhum. Ela pode sim usar como se ela já fez feito um diagnóstico de HPV. Então, se ela tem o diagnóstico de HPV, ela tem sempre que usar o preservativo. Sim, sempre. Isso, teoricamente. Para quem não está querendo ter filho, sempre usar um método de barreira também. Também. Tá aí. Agora, o último método que a gente sempre fala é o contraceptivo de emergência, que é uma coisa bem legal. Que é a famosa pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte é bem interessante. E aí tem o contraceptivo masculino que vai chegar em 2018, que é uma coisa bem interessante. É bem legal. Então você volta para falar do contraceptivo masculino? Vai ser um prazer enorme. Que aí, meninas, aí ajuda, né? Porque daí a gente fica mais tempo. Porque a maioria deles, talvez, que tenha eficácia e tal, envolve a parte hormonal e a gente acaba tendo que fazer essas escolhas. Eu mesma já fiz algumas aí e hoje sei o que faz bem para mim e o que não faz. É isso. Eu sei que a pílula não é a melhor coisa do mundo, mas ainda, da forma que eu utilizo, funciona. É a menos pior, porque você viu, tudo tem lado bom e tudo tem um lado ruim, gente. Mas eu acho que com essa aula, né, fica mais claro, mais aberto pra gente ter aí grandes informações e fazer a escolha certa sempre com o médico, sem querer usar o mesma pílula, o mesmo método da amiga ou de alguém que você conheça, tá? Eu vou passar aqui um contato, Dr. Luiz Fernando Carvalho, ginecologista, muito obrigada. Prazer. Contou algumas verdades e tem que ser assim, né? A gente tem um público inteligente, acho que hoje não dá para falar mentira, a gente tem que falar só verdade. O nome da clínica é Clínica Doctors, então quem quiser saber mais é o 3831-3929, 3831-3929, Facebook Doctors, você já encontra todo o trabalho. Muito obrigada, prazer. Prazer. Adorei.